Bom dia, meus jovens da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Rodrigo Rufino de Matemática, da Escola de Educação Básica de Barros Ramos da Silva, situada no bairro Estreito, Florianópolis, Santa Catarina. Estou aqui para falar do conteúdo polinômios. Sobre polinômios veremos grau de um polinômio, valor numérico de um polinômio e raiz de um polinômio. Claro que veremos também expressões que não representam polinômios. Aqui eu coloquei para vocês aqui algumas atividades sobre polinômios, tá? Então aqui vou falar sobre grau. Por exemplo, aqui no item A, tá? Esse aqui é um polinômio e eu destaquei em vermelho esse x ao cubo. Esse x ao cubo representa o grau do polinômio. Então aqui ó, tem o grau 3, grau 2, grau 1 e aqui é grau 0. Então sempre vai decrescendo, geralmente vai decrescendo, tá? E esse 3 aqui ó, é o expoente dominante, é o grau dominante, é o maior grau. Então eu vou dizer que o grau desse polinômio é 3, tá? Então o grau é o maior expoente, tá? Então assim, ó, esse aqui representa o coeficiente aqui é 1, tá? Então, se aqui fosse 0, o grau não seria mais 3, seria 2, tá? Porque aqui na frente não pode ser 0 para indicar o grau. Então, aqui o grau é 3, que está ali. Aqui eu tenho aqui, ó, grau 1 e grau 0. Então, o grau desse polinômio é 1. Um detalhe, aqui eu tenho um termo, dois termos, é chamado de binômio, tá? Então, esse binômio, que é um polinômio, claro, representa um polinômio de grau 1 que eu já coloquei ali. Na letra C é grau 2, né, que é o maior expoente. Então aqui ó, grau 2, grau 1 e aqui é o grau 0. Na letra D, a gente vai dizer que o grau é 0, tá? Porque 7 vezes x elevado a 0 é 7 vezes 1, porque x elevado a 0 é 1. 7 vezes 1 dá 7. Portanto, o grau é 0. Na letra I, nós temos um polinômio chamado polinômio nulo, tá? Esse polinômio aí, ele pode ser assim, ó, 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Poderia ser 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Todos representam o polinômio nulo, tá? Ó, esse aqui representa o polinômio nulo, que é o 0. Esse aqui, ó, esse polinômio nulo, que também é um polinômio constante, né? Ele não tem grau. É o único polinômio que não tem grau, é o polinômio nulo, tá? Então, eu vou botar ali, ó, NTG significa não tem grau. Então, portanto, o polinômio nulo não tem grau. Na letra F, o grau é 2. Ah, professor, você falou que é o maior expoente, lá não pode ter zero na frente. Então, aqui, ó, eu destaquei que esse é x ao quadrado determina o grau. Grau 2, grau 1 e grau 0. Então, o 2 aqui, isso aqui é o famoso, é uma armadilha, tá? O aluno pensa que o maior expoente, mas tem que verificar se tiver zero na frente. Se tiver zero na frente, o grau não é 3, vai tornar grau 2. O famoso pega-ratão, né? O aluno pode confundir e falar que é grau 3, mas não, é grau 2 aquele ali. Na letra G, não é polinômio, tá? Esse NEP não é polinômio, por causa do x elevado a menos 2. O H não é polinômio, porque é x elevado a 0,5, então os expoentes não podem ser números fracionários, nem negativos. Tem que ser números naturais, né? Então 0,5 não é natural, menos 2 não é número natural, por isso que eles não representam polinômio. E a letra I também não é polinômio, por causa de 1/4. 1/4 e 0,25 é a mesma coisa, né? Então, por se tornar fracionário, também não é polinômio. Na letra J também não é polinômio, porque a raiz não pode estar sobre radical, né? Então, a raiz quadrada de x não determina polinômio. E 2 sobre x também não pode ter x no denominador, né? Daí não é polinômio também, não representa polinômio.
Então aqui eu tenho um polinômio de grau 3, tenho um binômio, ou polinômio, binômio de grau 1, aqui eu tenho um trinômio de grau 2, tá? Aqui eu tenho um monômio de grau 0, aqui eu tenho um monômio que não tem grau, isso aqui é importante você saber, tá? Que o polinômio nulo, é chamado de polinômio nulo, ele não tem grau, tá? Não tem grau, tá? Aqui é um trinômio, né? Aqui é um trinômio, tá? E assim por diante. Então, eu até botei ali o significado das siglas, NTG que não tem grau, e INEP que não é polinômio, tá? Só para vocês saberem direitinho aquela sigla que eu coloquei. Observação. P de x igual a zero é chamado polinômio nulo, e não definimos seu grau, quer dizer que não tem grau. Porque posso botar 0x ao cubo mais 0x ao quadrado. Pode observar que se tiver zero aqui não determina grau, aqui não determina grau, nem aqui determina grau, tá? Então, portanto, o polinômio nulo não tem grau, a gente não definimos seu grau. S de x igual a 7, ou S de x igual a 7 vezes x elevado a zero, igual a 7 vezes 1, igual a 7, é chamado de polinômio constante, seu grau é zero. Então, se fosse polinômio igual a 8, o grau é zero. Igual a menos 8, o grau é zero. Menos 1, o grau é zero. Ah, e se for o polinômio igual a zero? Esse aí não tem grau. Polinômio nulo não tem grau. Então é importante vocês saberem que isso aqui não tem grau, tá? NTG não tem grau. Meus jovens, esse aqui é a página 1 que eu falei sobre graus, tá? E de expressões que não representam polinômios. Espero que vocês tenham entendido. Então agora nós vamos partir para a página 2. Só deixa eu dar uma baixadinha aqui, né? Então, o que eu falei está escrito ali, né? Então vamos lá para a página 2. Na página 2, vou calcular o valor numérico de um polinômio e indicar se aquele resultado que eu calculei, se é raiz ou não. Então é o seguinte, se um polinômio de m é igual a zero, logo m é raiz do polinômio. Mas tem que zerar, se não zerar não será raiz, tá? A gente vai ver na sequência aqui. Então assim, ó, eu tenho um polinômio de primeiro grau, 2x menos 8, calcular p de 5 e p de 4. Eu vou fazer dois cálculos, tá? Para ver, um deles vai ser raiz e o outro não. Então, p de x igual a 2x menos 8, p de 5 é 2 vezes 5 menos 8, 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 8 dá 2. Como não zerou, 5 não é raiz, né? Porque o resultado que eu calculei não deu zero, então 5 não é raiz. Vocês não podem confundir, colocar que o 2 não é raiz, não é o 2, é o 5, é o que está dentro do parênteses. Tá? 5 não é raiz. Fazendo outro cálculo agora para 4, então vai ficar 2 vezes 4, porque o meu x vale 4 aqui, ó, né? Então 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 8 dá 0, zerou, tá? Então aqui, ó, 4 é raiz do polinômio, porque zerou o resultado aqui, ó. Se der 0 aqui, é porque o que está dentro do parênteses é raiz. Letra B. P de x igual a x quadrado menos 8x mais 15. Isso aqui é um trinômio, né? Trinômio ou polinômio, tá? De grau 2. Então, eu quero calcular P de 5 e P de menos 3. Um vai ser raiz e o outro não vai ser. Na minha explicação, claro. Então, vou colocar aqui. Então, o x vale 5. Onde tem x, eu coloco 5. 8 vezes 5 mais 15. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8 dá menos 40, mais 15. 25 mais 15 dá mais 40. Então, mais 25 mais 15 dá mais 40. Menos 40 vai dar zero. Portanto, 5 é raiz do polinômio, tá? Porque zerou o resultado aqui, ó. Então, só deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Então, repetindo, né? P de x igual a x quadrado menos 8x mais 15. Então, P de 5 vai ficar 5 vezes 5, 25, né? 8 vezes 5, 40, mais 15. 25 mais 15 dá 40, 40 menos 40 dá zero. Portanto, 5 é raiz do polinômio, porque zerou o resultado, tá? Zera, se dá zero na conta que eu fiz, é porque... Agora eu vou fazer a conta para menos 3, um detalhe. Onde tem x eu vou colocar menos 3. Sempre vou colocar parênteses, porque quando eu substituo o número negativo no lugar do x, é obrigatório colocar parênteses, porque senão a conta vai ficar errada, tá?
Então, menos 3 ao quadrado dá mais 9, menos 8 vezes menos 3 dá mais 24 e mais 15. 9 mais 34 mais 15 vai dar 48, né? Como não, ó, menos 3 não é raiz do polinômio. Por quê? Porque não zerou o resultado. Então, o que está dentro do parênteses não é raiz do polinômio. Coloquei agora aqui um polinômio de grau 3, que eu quero calcular o P de menos 3 e P de 2. Então, deixa eu colocar aqui. Então, é um trinômio, repetindo, é um polinômio de terceiro grau, porque o maior expoente é 3, e quero calcular o P de menos 3 e P de 2. Então, um deles vai falhar, tá? Uma olhadinha, não vai ser raiz. Então, vai ser assim, ó. P de menos 3, obrigatoriamente coloco parênteses, porque é negativo, tá? É obrigatório. Ah, professor, o senhor não falou que tem que colocar parênteses. Falei, sim, claro que falei, estou falando, tá? Então, vou fazer a conta. Menos 3 ao cubo dá menos 27. Sempre que for negativo na base, o expoente for ímpar, vai dar negativo no resultado. Se for par e negativo, vai dar positivo. Então, menos 3 ao cubo dá menos 27. Né? Menos 3 ao quadrado dá 9. E 6 vezes menos 3 dá menos 18. Menos 4. Menos 27, aqui vai ficar menos 27, menos 36, porque 4 vezes 9 dá 36. Fazendo essa conta toda aqui vai dar menos 85. Como não zerou o resultado, o menos 3 não zerou, eu digo que menos 3 não é raiz do polinômio. Então, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Fazendo a conta agora para 2, né? Vou substituir os valores, não é obrigatório colocar parênteses porque é positivo. Quando é positivo não é obrigatório colocar parênteses, mas eu coloquei, tá? Então, quando eu fizer a conta vai dar 0. 2 é raiz do polinômio, porque zerou o resultado aqui, ó. Meus jovens, nessa página 2 eu falei sobre valor numérico, é cálculo, né? Tem que fazer as continhas e depois tem que verificar o resultado. Se o resultado zerar, eu vou dizer o que está dentro do parênteses é raiz do polinômio. Se no resultado não dá zero, eu vou dizer que aquilo que está dentro dos parênteses não é raiz do polinômio. Isso que a gente viu na página 2. Então, a gente viu grau, valor numérico e raiz do polinômio, tá? Na página anterior. Aqui a gente vai ver sobre gráficos, zero, ou raiz, grau, estudo do sinal, termo independente do polinômio e forma fatorada. Mas isso aí eu vou fazer num vídeo 2, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido sobre graus, né? Sobre raízes, sobre valor numérico de um polinômio e expressões que não representam o polinômio. No vídeo 2 a gente vai ver esses itens que aparecem aí, gráfico, zero, raiz, estudo do sinal, termo independente e forma fatorada. Um abraço e até o próximo vídeo.